Olá a todos, meu nome é Hilário Fernandes e nessa apresentação nós vamos falar um pouco sobre congruências e os teoremas de isomorfismos para categorias concretas. Então vamos assumir que CU é uma categoria concreta. Então, um subobjeto de X em C é um monomorfismo F com codomínio X. A definição de quociente que nós vamos considerar aqui é a dual, ou seja, um quociente de x é um EP com um domínio x. Tradicionalmente, subobjetos são definidos como classes isomorfismos de monos e dualmente para quocientes. Porém, para os nossos objetivos, essa definição não é necessária. Então, especializando para categorias concretas, dizemos que um subobjeto concreto de x é um morfismo M com codomínio X injetor, isso é, o de M é injetora, e para toda G de Z em X, se nós conseguirmos completar o diagrama subjacente através de uma função de U de Z ao de Y, nós também conseguiremos completar o diagrama em C através de um morfismo de Z a Y. Então, alguns exemplos. Na categoria de espaços topológicos, os subobjetos são as funções contínuas injetoras. Já os subobjetos concretos são as inclusões de subespaços topológicos. Em outras palavras, monos regulares. Como nem todo mono nessa categoria é regular, os subobjetos e os subobjetos concretos nem sempre vão coincidir. Então, como exemplo, consideramos a função identidade da reta com a topologia discreta na reta com a topologia usual. Esse morfismo é um subobjeto que não é concreto. Na categoria de grupos, os subobjetos e os subobjetos concretos coincidem. Ambos são precisamente os homomorfismos injetores. Por outro lado, na categoria de grupos divisíveis e homomorfismos, a projeção dos racionais nesse quociente é um subobjeto que não é concreto, mas ainda π sequer é injetora. Aqui um exemplo da álgebra universal. Para a variedade de álgebras ordenadas, os monos, que são os subobjetos, coincidem com os homomorfismos injetores, que são os subobjetos concretos. Agora vamos revisitar a noção de imagens e também especializar para categorias concretas. Então, dado um morfismo f de x em y, em C, a imagem de f é essencialmente o menor subobjeto de y pelo qual f se fatora. E no caso de categorias concretas, o subobjeto concreto de f, a imagem concreta de f é o menor subobjeto concreto de y pelo qual f se fatora. Bom, se em CU as noções de subobjetos e subobjetos concretos coincidem, o mesmo ocorre para as noções de imagens e imagens concretas. Na categoria de espaços topológicos, as imagens concretas são as inclusões das imagens topológicas nos contradomínios respectivos. Já as imagens não são tão bem comportadas. Então, o morfismo dado anteriormente, como exemplo, é sua própria imagem. A definição de quociente concreto é dual, aquela de subobjeto concreto. Então, um quociente concreto de x é um morfismo π com domínio x sobre o ejetor, isso é, o de π é sobre a ejetora. E tal que, para todo g de x em z, se nós conseguirmos completar o diagrama subjacente através de uma função de u de y ao de z, nós também conseguiremos completar o diagrama em C através de um morfismo de y a z. Na categoria de espaços topológicos, os quocientes são as funções contínuas sobrejetoras e os quocientes concretos são as projeções de espaços nos seus quocientes topológicos. Na categoria de grupos, os quocientes e os quocientes concretos coincidem e ambos são os homomorfismos sobrejetores. Então vamos dizer que uma congruência TIL de um objeto x é o kernel de π para algum quociente concreto π de x.
e usamos essa notação. Então, y é o quociente de x por til. Nem sempre vai ocorrer que o ínfimo de uma coleção de congruências também é uma congruência, mas nós vamos caracterizar essa condição a seguir. Então, para isso, vamos denotar por equiv(x) a categoria de relações de equivalência em UTX com inclusões e por congx(til) a subcategoria cheia de equiv(x) das congruências de x que incluem til. Então, vamos dizer que CU tem suficientes congruências se para todo objeto x de C e para todo conjunto S de congruências de x, o ínfimo de S é uma congruência. A partir de agora, vamos assumir que C é completa e U é contínuo. Então, dado x em C, R0 uma relação em UTX e til o ínfimo das congruências que incluem R0, til é uma congruência, C e somente C, para todo morfismo Q, com domínio x, tal que o kernel de Q inclui til, existe uma congruência R, que também inclui til, tal que Q se fatora pela projeção de x em x cocientado por R. Como consequências são equivalentes. Item 1. Se U tem suficientes congruências, ou seja, para todo objeto x de C e toda coleção de congruências de x, o ínfimo também é uma congruência. O item 2 é ligeiramente mais fraco, então nós consideramos apenas algumas coleções particulares de congruências. Explicitamente, congruências que incluem relações em UTX. Ou seja, essa condição 2 é a priori mais fraca que a condição 1, mas de fato são equivalentes. E a condição 3 é análoga ao enunciado da proposição, porém aqui é para todo objeto x de C. Se para todo x em C e para todo morfismo Q de x em C o núcleo de Q é uma congruência de x, então C vai ter suficientes congruências. Essa condição é satisfeita para espaços topológicos, porque nessa categoria toda relação de equivalência é uma congruência, e também em variedades de álgebras. E aqui alguns comentários finais. Então, Secanina estuda algumas propriedades de monomorfismos não injetores em categorias concretas, o que aqui nós denominamos subobjetos concretos e quocientes concretos corresponde em The Joy of Cats às noções de mergulhos quocientes, respectivamente. Os enunciados dos teoremas de isomorfismos na álgebra universal são facilmente generalizados aqui através das noções de quocientes concretos e congruências que ilustramos. E, finalmente, a equivalência 1,2 corolário é puramente um resultado de reticulados. Aqui as referências e muito obrigado.